Louvado seja Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Saúdo as famílias de sucesso com a doce e gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus, diga para o irmão que está ao seu lado, a sua família é uma família de sucesso e vai morar no céu. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Fico feliz por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estar ministrando a palavra, de estar desenvolvendo um ministério. Louvo a Deus porque Ele é bom. Sou grato a Deus por estar nesse ministério maravilhoso. Sou grato a Deus pela vida dos apóstolos, que todo o tempo tem nos apoiado, nos abençoado, nos conduzido. São os nossos mentores na nossa vida espiritual, na nossa fé. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E eu sei que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas famílias. Amados, eu sou tão grato a Deus pelo que Ele tem feito. Aí eu lembro só de Davi, quando ele diz assim: meu Deus, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E a gente, amados, nós não podemos olhar apenas para o lado material, a gente precisa ter os nossos olhos fixados na nossa vida espiritual, porque a palavra diz que nós aqui na terra, nós somos como forasteiros, nós somos cidadãos do céu, cidadão do céu é o que você é. Então o nosso tempo aqui na terra, ele é limitado, ele vai acabar, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estabelecer o reino de Deus neste lugar. Você é o canal, a sua família é o canal, para dizer: Senhor, venha o teu reino, através da minha família, e se estabeleça na terra. Se existe um canal para que o Senhor venha, esse canal se chama a minha e a sua família. Amém? Diga comigo assim: a minha família é um canal para que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Amém? Você será reconhecido, a sua família será reconhecida como uma família bendita do Senhor. Há um tempo atrás eu estava conversando com minha mãe e ela tem um chamado específico para ganhar almas, né? Eu nunca vi uma coisa daquela. A mulher evangelista no sangue, ela sai de casa, ela diz assim: hoje eu vou puxar o tapete de fulano. Ele é durão, coração duro, mas Deus me deu uma estratégia. E quando ela volta, ela diz: ganhei para Jesus. É incrível. O chamado dela, uma vez eu disse para ela: mãe, se tem uma coisa que eu quero de herança, é o chamado que a senhora tem, esse legado que a senhora tem, de ganhar almas. Porque, amados, não há coisa melhor do que você deixar um legado para a sua família, um legado de conhecimento da palavra, de conhecimento do Senhor, de realização do reino de Deus. E eu sou grato a Deus porque pela misericórdia, Ele nos alcançou com essa graça. Nós fazemos parte de uma família sacerdotal, né? Lá quem não é pastor é levita, quem não é levita é evangelista, quem não é evangelista é mestre. O pastor mais velho da família está ativo ainda, ministrando, tem 88 anos, lúcido, se acha um menino ele, né? O bispo Samuel, e ora, ministra, e anda todo apertadinho aí na rua, todo, né, de cinto todo apertado, para cima e para baixo. E vários pastores novos, já de idade, outros, né, começando a carreira, agora a caminhada. Muitos são levitas, mas eu louvo a Deus, porque nós temos sido canal para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Não importa se não tem nenhum na sua família, ou se você é o primeiro, ou se você nem é. Eu quero dizer para você que você é servo, como nós somos, e o Senhor só precisa de um coração quebrantado para fazer a sua obra. Amém? E eu gosto muito de declarar a palavra, porque nós liberamos, nós formamos o céu, uma atmosfera, a partir do que nós declaramos. Você é aquilo que você diz que você é. A palavra, ela nos confirma isso. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, levantar a sua espada. Quem estiver com a espada aí nas condições eletrônicas, aí no tablet, no celular, levante também, em nome de Jesus. Isso, amém, compartilhe a família e diga comigo assim: olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você que está em casa, libere esta palavra também sobre a sua família. Você é o que a Bíblia diz que você é, e ponto final. Não importa as circunstâncias ou o que disseram, o que está acontecendo. Existe uma promessa liberada sobre a minha e a sua vida. Passarão os céus, a terra, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá eternamente. Quem estiver na palavra e com a palavra, esse permanecerá com ela e viverá eternamente nos céus. Amém? Aleluia. Nós vamos falar hoje uma palavra assim muito interessante. E o tema é chamados para um novo nível. Aleluia. Nosso apóstolo falou um pouco de manhã sobre isso, já foi comentado agora de tarde, agora no culto da noite. E o Senhor nos chamou para um novo nível. Amém? Aleluia, porque o Senhor, Ele é aquele que nos eleva, que muda a nossa história. Isso não quer dizer que acontece automaticamente. Na mudança de nível, no nosso crescimento espiritual, existem muitas dificuldades, situações a serem vencidas, rompidas, quebradas. Mas eu quero dizer para você, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nenhum dos seus propósitos e desígnios são desamparados. Aleluia. Abra sua Bíblia, juntamente comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1. Aleluia. Você que está assistindo de casa, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso canal, esteja também acompanhando a leitura. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote os textos, anote os temas e subtemas. Aleluias. Nós vamos ler até o versículo 33. Uma história aqui maravilhosa, um pedaço da história de Isaac, onde Deus tira Isaac de um nível e põe em outro nível. Aqueles que acharam, digam: a minha família é um sucesso. Aleluias. A palavra diz assim, esteja bem atento e acompanhe comigo. Sobrevindo fome sobre a terra, além da primeira que havia ocorrido nos dias de Abraão, foi Isaque para Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse a Isaque: ei, não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, aleluias, que a ti, que confirmei por juramento a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, aleluia, na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque obedeceu e ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, Isaque lhe disse: esta é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para quê? Porque ele dizia consigo: para que os homens deste lugar não me matem por amor a Rebeca, porque ela é muito formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: epa, é evidente que ela é sua esposa. Como, pois, dissestes: é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que fizeste?
facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu atrairia sobre nós um grave delito. E deu Abimeleque ordem ao povo, e disse: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grandes números de gado, e de maneira que os filisteus lhes tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Isaque, aparta-te de nós, porque você já está muito poderoso. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhados depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que o seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam contra os pastores de Isaque, dizendo: ei, essa água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitina. Partiu dali e cavou ainda outro poço, e como esse não contenderam, chamou de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali, um novo poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse Isaque para Abimeleque: por que viestes a mim? Pois me odeias e me expulsastes do vosso meio. Ele respondeu: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como fizemos somente o bem, e não deixamos e te deixamos ir em paz. Tu és agora um abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que havia cavado, e disseram: achamos água. Ao poço chamaram de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra lida. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos arremete ao coração do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu és aquele que nos revela a tua palavra, porque tu és o verbo vivo. Fala aos nossos corações. Eu declaro, Pai, que a tua palavra se estabelecerá, ó Deus, em nossas vidas como uma semente fértil, uma terra fértil. Aqueles que estão de casa, ó Deus, assistindo pela TV, pelas redes sociais, nós declaramos, Pai, que essa palavra entrará e achará morada nos corações. Ó Deus, essa palavra será multiplicada e alcançará famílias, e vidas serão salvas, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Amém, queridos?
Texto um pouquinho longo, mas maravilhoso. Queridos, quando nós somos chamados para mudarmos de nível, nós caminhamos, nós prosseguimos em um determinado caminho que o Senhor nos chama. A coisa não acontece de uma hora para outra. Às vezes você percebe o irmão mudar de nível, seja na vida espiritual, na vida financeira, no casamento dele, na família, na criação dos filhos. Deus muda a história. E as pessoas muitas vezes pensam que foi um simples estalar de dedos, mas teve todo um processo ao qual o Senhor tratou, o Senhor trabalhou naquela família, um espaço foi dado para que o Senhor agisse, e uma fé foi nutrida, foi praticada, e a porta foi aberta para que a bênção chegasse até eles. Quando a gente encontra, quando a gente lê, nós nos encontramos com essa história de Isaac, num determinado momento da história, onde Deus muda a história, onde Deus faz ele caminhar, onde ele cresce, onde ele avança em direção à promessa, a gente começa a perceber que ele começa a seguir os mesmos passos de seu pai, dando ouvido ao que o Senhor diz para ele. Quando ele sai de onde ele está e vai para aquela cidade de Gerar, o Senhor aparece para ele, se revela e diz assim: olha, eu estou contigo, me obedeça, preste bem atenção. Lá no versículo 2 ele diz: apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito, fique onde eu te mostrar. Amados, nós até comentou sobre isso aqui, a obediência, ela encurta o caminho para a bênção. Diga comigo assim: a obediência encurta o caminho para a bênção. As pessoas às vezes querem caminhar, querem prosperar em discordância com a palavra de Deus, achando que os atalhos irão levar mais rapidamente à vitória, à prosperidade, à bênção. Mas eu quero te dizer que a obediência, ela é o menor caminho entre você e a bênção, entre você e o novo nível. E a palavra diz que Isaac, ele entendeu quando o Senhor disse: não vá. Quando o Senhor disser para você: não vá, não vá, não faça, não faça. Porque é da parte do Senhor uma estratégia. Acho que foi Nilcinho que comentou aqui, ou foi o apóstolo, aquele versículo que diz que o Senhor, ele nos diz assim: olha, eu é quem sei que pensamentos tenho tido sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós não sabemos nem onde e como vamos chegar. A palavra diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, espetaculares, mas o final deles é o quê? Caminho de morte. Aí o Senhor diz: olha, eu é que sei que pensamentos tenho tido sobre vós, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E quando ele diz isso, amados, para Isaac, Isaac obedeceu, e por isso também nós obedecemos. Amados, o mundo não consegue entender a palavra e o chamado, mas nós temos, glória a Deus, nós podemos declarar que nós temos ouvido para ouvir, amém? E um coração para sentir, para entender o que o Senhor tem reservado na sua palavra para as nossas vidas. Nós entendemos também, amados, que o segundo passo foi a promessa. Lá no versículo 4, o Senhor diz: olha, eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e começa a dizer para ele tudo o que tinha dito para Abraão, repetiu, tudo que ele falou para Abraão, disse para aquele homem. Eu quero dizer para você que você tem promessa, e como já foi dito, quem tem promessa do Senhor não... Amados, a promessa ela vai estabelecendo em sua vida, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu digo isso sempre aqui, essa frase, que a promessa ela só se cumpre com ânimo. Então, meu amado, anime o teu coração, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. O cenário pode não ser propício, o cenário pode não nos revelar o melhor momento, mas eu quero dizer para você, que o teu momento, quem faz é o Senhor, no tempo dEle,
seja no tempo difícil, no tempo da pandemia, independente. É o tempo de salvação, é o tempo de conquista, é o tempo de você mudar de nível, é o tempo de Deus dar revelação de um caminho especial para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. O tempo é esse, o ano é o ano da alegria. Quem tem promessa do Senhor, amados, vive de forma diferente. Nós não vivemos pelo que estamos enxergando, mas nós vivemos pela fé no que o Senhor tem dito para os nossos corações, através da sua palavra. Amém? Diga comigo assim: tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração para compreender a palavra. Aleluias! E Isaac, ele fez isso, amados. Ele conduzia um povo, e assim como você conduz a sua família, e você é chamado para um novo nível, você precisa entender que a obediência é o caminho mais curto para a bênção, e as promessas, elas precisam receber da sua parte fé. Creia no que o Senhor disse, e será cumprido em suas vidas, em sua vida e na vida da sua família. Reincidência, lá no versículo 7 ao versículo 11, é algo assim muito interessante que aconteceu na vida de Isaac, quando ele chegou naquele lugar e perguntaram para ele: quem é essa que está com você? Rebeca estava com ele e era muito bonita, e ele diz assim: olha, essa aqui é minha irmã, porque ele dizia em seu coração: eu tenho medo de ser morto por alguém dessas terras, porque se havia o costume naquele lugar, das pessoas quando vinham de fora, os homens colocavam os olhos das mulheres bonitas, matavam os maridos para ficar com elas. Amados, só que isso também aconteceu com Abraão 2 vezes. E uma das vezes que aconteceu com Abraão, também foi com o rei Abimeleque nas terras dele. E agora, Isaac passa pela mesma situação e reage da mesma forma. O mesmo problema se estabeleceu. Tem situações que acontecem na nossa vida, que vêm nos roubar a nossa alegria, a nossa expectativa, a palavra que foi liberada sobre nós, e que acontece, você diz: olha, não tem jeito, aconteceu de novo. Aconteceu com o pai, com o filho, agora está acontecendo com o neto. O desemprego veio de novo, fulano não consegue se estabelecer um emprego. Se desviou novamente, vem para a igreja, passa um tempo, aceita Jesus, começa a caminhar, depois se desvia, voltou para o vício novamente, não conseguiu ficar firme. Eu quero dizer para você, que o Senhor que te deu vitória na primeira batalha, vai te dar na segunda, na terceira, independente do tempo. Ele é o Deus de vitória. Jeová Sabaó é o general que não conhece derrota. Aleluias! Isaac foi mantendo aquela mentira. Seu pai tinha passado por isso já 2 vezes, até que o rei bateu o olho e viu ele com sua esposa, acarinhando a sua esposa. O rei chamou ele e disse: o que é isso aí que está acontecendo? Está claro que ela não é sua irmã, ela é a sua esposa. Abimeleque já tinha até experiência, não é? Porque aconteceu com Abraão. Ele pergunta: o que é isso que você está fazendo com a gente? Se acontece um problema, qualquer um aqui poderia ter feito alguma coisa contra a sua esposa. E imagina só o mal que você iria atrair sobre nossas vidas. Abimeleque, amados, ele tinha noção de quem era Isaac e quem era o Deus de Isaac. Que uma palavra que Isaac lançasse contra aquele povo traria um mal terrível. Eu quero dizer para você que o mundo te conhece. Conhece o Deus que há dentro de você, conhece o poder que esse Deus tem, e sabe que se você se colocar na posição certa, e clamar a esse Deus, algo diferente vai acontecer. Muitas vezes nós é que nos envergonhamos, e nos acanhamos, em um cantinho, e não deixamos Deus manifestar a glória dEle. Mas a palavra diz que toda a criação espera, ansiosa, pela manifestação do Senhor e seus filhos. Tem filho de Deus aqui? A criação está esperando a manifestação de Deus em sua vida. Diga comigo assim: eu e a minha família somos o canal
para a manifestação do reino de Deus. Aleluia, você pode dar um aplauso por isso, porque a sua família está incluída nesse projeto. Toda a criação, Abimeleque, rei dos filisteus, não tinha nada a ver com Deus, sabia quem era Deus na vida dele, por conta de seu pai Abraão. Aleluias. E a reincidência, amados, ela acontece, mas creia que o Senhor está no negócio, e Ele já te deu vitória. Situação assim também aconteceu com Davi, quando no início da sua caminhada, ele guerreou contra Golias. Mais tarde, já maduro, e já com seus guerreiros, os guerreiros de Davi, a palavra diz que um povo se levanta, onde existiam gigantes, e a palavra diz que eles eram parentes de Golias, veio da mesma descendência de Golias, mesma altura, mesmo porte físico. A palavra fala sobre a lança que ele usava como eixo de tecelão, fala que esses gigantes tinham 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, as mesmas características. Mais tarde, Davi se depara novamente com novos Golias, e agora não eram só, agora eram vários, mas agora Davi também tinha os seus valentes, amém? E um dos valentes diz: ei, o Senhor fica, nós vamos guerrear, para que não se apague a luz, nós vamos em seu lugar. Quer dizer para você que pode até reincidir, o problema vir, mas você cresce em Deus, e quando o problema vir, quer dizer para você que você não estará só. Existe uma equipe com você, existe uma igreja com você, existem pessoas, existem intercessores, existem apóstolos, existem pastores, existem levitas, existe uma equipe, um exército, lutando junto com você pela sua vitória. Não fique só, venha para a igreja, compartilhe, participe, entre nas campanhas, se é da água, entre, se é do fogo, entre, se é do negócio, você está passando a sua batalha, olha, reincidiu, a crise voltou, a falência bate as portas, a carteira de clientes está caindo, o faturamento está caindo, os impostos aumentaram, a dificuldade bateu a porta. Eu quero dizer para você que existe um culto aqui específico, com uma unção específica, com pastores que Deus chamou para uma hora específica, para ministrar sobre a sua cabeça e liberar uma unção que vai quebrar o jugo e mudar a história. Se é no casamento, existem escolas. Se você ainda não entrou, existe escola. Não entrei no casamento ainda, meu pastor, não estou namorando. Amém, existe uma escola que vai te encaminhar, para quando os gigantes chegar, você está preparado. Essa igreja, amados, glória a Deus por isso, é uma igreja de sucesso, e que tem recursos, para quando a reincidência chegar, você não vai estar sozinho. Os guerreiros disseram: você fica, chefe, nós vamos, sua parte você já fez, já nos ensinou como batalhar contra gigantes, agora é a nossa vez. Sabe, a situação pode vir, vai vir, mas existe uma equipe de sucesso para tomar a dianteira junto com você, combater o bom combate e receber do Senhor a vitória para a sua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias. Amados, perseguições vão vir, mas a conquista, amados, ela também vem. E eu quero que você entenda algo especial. A conquista, ela vai chegar na sua vida. E assim como na vida de Isaac, na vida de Abraão, ela chegou quando eles resolveram deixar. Lá no versículo 22 a 25, a palavra diz assim: partiu dali. Eles tinham acabado de cavar novos poços antigos, e os pastores de Gerar chegavam e diziam, quando eles achavam água, olha que tentação o negócio, saíram da terra porque foram expulsos, chegaram no vale, tinham os poços entulhados, que foi da época de Abraão, o povo ia lá, cavava, quando deu água nascente, chegavam os pastores de Gerar e diziam, ei, essa água é nossa, ninguém cavou, foi Abraão que cavou, o filisteu entulhou, Isaac recavou o bicho, aí chega o pastor e diz, agora é meu, os pastores de ovelha, eles saem dali, vão para outro lugar, cava de novo, quando deu água, o que acontece? Chega de novo os pastores de Gerar e dizem, ei, esse também é nosso. Irmão, que tribulação é essa? Só o sangue do cordeiro, ninguém mexeu, ninguém moveu uma pedra.
Isso às vezes acontece, né, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa vida. Ninguém mexe. Quando você vai lá, tem um trabalhão, aparece um bocado de dono. Para filho feio, não tem pai. Não tem essa história aí? Né? Se o filho for bonito, aparece pai de tudo quanto é lado. Quando cavou água nascente, apareceu logo o pai da criança. Esse também é nosso. Pode sair. Cava outro. Esse também é nosso. Pode ir embora. Versículo 22. Partiu dali. Amados, para conquistar é preciso deixar. Abraão, quando o Senhor chamou Abraão para a conquista, o Senhor diz a Abraão: ei, sai da sua terra, deixa para trás a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão deixa a terra, deixa a parentela, deixa a herança, só leva Ló no pacote que não era nem para levar. Mais tarde, deixa Ló. Imagina a situação. Depois tem que deixar o seu filho Ismael para trás, para poder conseguir conquistar. Eu quero dizer para você que no reino de Deus, quanto mais você abre mão, mais você recebe do Senhor. Quanto mais você deixa, quanto mais você abençoa, mais o Senhor lhe prospera. Quanto mais você toma para si, menos você tem. Essa é a matemática de Deus, diferente da dos homens. Os homens dizem que para você ter, você tem que reter, ajuntar. O do Senhor é você dar, dê, e Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quanto mais você dá, mais o Senhor lhe abençoa. Quanto mais você deixa na sua família, sabe? Mais, aquela situação que lhe pisaram, que ele, não, vou dar uma resposta. Não, amados, quem dá a sua resposta é o Senhor. Ah, falaram isso para mim, fizeram isso comigo, não vou deixar barato. Deixe, que quem vai lhe defender, o seu advogado, é o Senhor Jesus. Não se preocupe que a sua causa está na mão do juiz certo. O Deus Todo-Poderoso é quem vai bater o martelo final. Amém, queridos? Então, quando ele partiu dali, amados, a palavra diz que mudou a história. Partiu dali, e quando ele foi para um outro local, a Bíblia diz que os seus servos cavou um novo poço e deu água. E ele não estava sabendo ainda. Quando o Senhor ele vai mudando a nossa história, conduzindo a nossa história, tem coisas que vão acontecendo em nossas vidas que a gente nem está sabendo ainda. Mas o Senhor já está trabalhando. Tem pessoas que sabem da nossa bênção primeiro até do que a gente, porque o Senhor está no negócio. A coisa está acontecendo, você nem sabe, mas Deus está fazendo. Eles cavaram um novo poço, deu água, Isaac nem sabia. Pensar que não, a palavra diz que Abimeleque aparece lá, pega o chefe do exército, o general, outra pessoa vai para lá. Quando se depara, Isaac olha para ele e diz: o que você está fazendo aqui? Você odeia a gente, expulsou a gente das suas terras, agora vem para cá. Amados, lá no versículo 26, a palavra diz assim: e disse o rei dos filisteus: vimos claramente, que o Senhor é contigo. A palavra que foi dita aqui por nós lá no início do culto, Isaías 61:9. O que é que diz lá? Vamos ler. Isaías, você que está anotando, 61, versículo 9. Aleluias. A palavra diz assim: que a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como a família bendita do Senhor. Essa palavra de Isaías, amados, já estava ocorrendo bem antes, lá na vida de Isaac. Ele diz assim: olha, nós vimos que o Senhor é com vocês. Tudo que vocês fazem, prosperam. Vocês chegaram lá com um acampamentozinho pequeno, um povozinho, arrastando umas sacolinhas nas costas. Vocês viraram um povo tão poderoso, que está maior do que a gente. Então eu vim aqui para fazer uma aliança com vocês,
porque nós tratamos bem. Eu quero que você sempre nos trate bem, ou seja, nós estamos com medo de vocês. Você se tornou um cara riquíssimo, Isaac. Você planta, o seu resultado é 100 por 1. Você planta 1 e colhe 100, que isso? Deus está com vocês. Então faz uma aliança com a gente. A bênção era visível e palpável na vida deles. Na minha vida, na sua vida, a bênção, a presença, a manifestação do Senhor é visível e palpável. As pessoas te procurarão. Você que está em casa, as pessoas te procurarão. Porque a bênção do Senhor é sobre ti. Ore por mim. Me abençoe, ministre cura sobre a minha vida, ministre prosperidade, o que é em você, salvação, uma família bendita, ministre sobre a minha vida. Abimeleque foi lá, como rei, e disse, o Senhor é claro, a gente enxerga isso com nitidez, Ele está com você. As pessoas, amados, reconhecem a presença de Deus. Você é um pequeno vaso que carrega uma essência maravilhosa dentro de você. Pode deixar jorrar do teu coração essa essência, ela vai jorrar como rios, e esse rio inundará o coração das pessoas. Quando Isaac, amados, muito interessante, ele ouve essa palavra de Abimeleque, ele entende a situação, e a palavra diz, lá no versículo 30, que coisa maravilhosa, lá no versículo 30, então Isaac preparou um banquete para aquele homem, um homem que Isaac entendia que ele era odiado por ele, expulsou, e quando Isaac começou a cavar poço, apareciam os pastores de ovelha dele e diziam, ei, esse é meu, e eles tiveram que ir para longe, era o propósito de Deus ir para longe, mas a palavra que foi escrita, pelo salmista Davi, lá no livro de Salmos, 23, capítulo 5, quando ele diz assim, Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Quando ele disse assim, você nos odeia, e agora, aquele homem estava preparando uma mesa, para receber Abimeleque, porque Abimeleque reconheceu que o Senhor era com ele. A mesa, amados, na mesa, o apóstolo estava ministrando sobre isso aqui agora há pouco, e pela manhã também. Alianças são formadas. Na mesa, os corações eles se conectam. É tão interessante isso, amados, que a gente pode perceber também que na mesa, o Senhor, Ele se revela. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do 28, se você quiser anotar para ler mais tarde, até o 31, fala de quando Jesus acompanhou alguns discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus havia morrido, passado 3 dias, Ele ressuscitou, Ele já estava tendo com algumas pessoas, e os discípulos estavam indo tristes, e Jesus andou mais rápido e acompanhou eles, e a conversa deles, Jesus perguntou, o que vocês estão conversando? E eles falaram assim, ei, você estava onde, rapaz? Você não está sabendo não? Jesus, sabendo de quê? Ixi, você está onde, rapaz? Sabendo, mataram o nosso Jesus, já passaram 3 dias, e estão dizendo por aí que ele ressuscitou, algumas mulheres viram, mas nós estamos tristes, tudo acabou. E aí o Senhor Jesus começou a nutrir o coração dele com a palavra, e eles não reconheceram Jesus. E quando chegou no lugarejo onde eles iriam ficar, a palavra diz que intencionalmente Jesus fez que ia seguir adiante. Eles entraram e Jesus fez que ia seguir adiante intencionalmente. Aí eles disseram assim, ei, você vai para onde? Fica aqui conosco. Pousas aqui conosco essa noite, coma, se alimente, descanse, amanhã você segue o caminho. Jesus experimentou o coração deles, e Jesus experimenta o nosso coração o tempo inteiro, né? Amados, o que vale é a intenção do nosso coração, queridos. Não adianta ter palavras, não adianta ter, sabe,
feitos, conquistas, se a intenção do seu coração não está no Senhor Jesus. A Bíblia diz que intencionalmente Jesus fez que ia passar direto, enquanto eles iam entrar. Quando eles perceberam que Jesus iam, a presença estava agradável, porque Jesus ia falando sobre as Escrituras. Eles disseram: ei, você vai para onde? Fica conosco, descansa aí, pousa essa noite, come, se alimenta, amanhã tu segue. Jesus falou: amém, vou ficar com vocês. E aí eles ficaram tal, e provavelmente ali fizeram, lavaram os pés, as mãos, estiveram naquele lugar. E a palavra diz, amados, algo assim muito maravilhoso, que quando eles colocaram a mesa, Jesus estava à mesa com eles na hora do alimento. A palavra diz que Jesus, ele toma a frente nessa hora. Ele pega o alimento, parte o pão e começa a distribuir o pão. E amados, quando Jesus faz isso, a palavra diz que os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram o Mestre naquele lugar. Amados, na mesa a presença vem, na mesa você reconhece o Mestre, o pão da vida está presente. Na mesa é lugar de reconhecer, na mesa é lugar de você se aproximar, de você ter intimidade. Quando Isaac colocou a mesa, ele chamou Abimeleque para perto de si, o cara que tinha expulsado ele. Os pastores de Abimeleque perseguiram os pastores de ovelha de Isaac, e agora Isaac chama para próximo. Lá mais tarde, os discípulos reconhecem Cristo quando ele parte o pão. E eles disseram: é o próprio Cristo, esteve conosco o tempo inteiro. Na mesa, amados, nós reconhecemos a presença do Mestre. E eu quero que você entenda isso. Para subir de nível, você precisa sim obedecer, você precisa crer nas promessas, você precisa confiar. Vão ter reincidências, mas o Senhor é contigo, você não está só nesse negócio. Mas eu quero dizer que é na mesa que a intimidade vem, é na mesa que a presença, ela é revelada, e é na mesa que os corações se conectam. As vidas, a família, ela é formada no lar, mas é ao redor da mesa que os corações são conectados. E eu quero que você guarde essa palavra em seu coração. O Senhor está te chamando para um novo nível, um nível de conquista, um nível onde para você ter, você precisa deixar, você precisa abrir mão, às vezes do seu conforto, do seu tempo em casa, para estar na rua, para estar ministrando, para estar na igreja, para estar se preparando, para estar doando, para poder estar fazendo o chamado, cumprindo o chamado que Deus tem para a sua vida, saindo do seu conforto de casa, tempo de chuva, tempo de frio, por conta do compromisso que você tem na célula, na igreja, o seu tempo com Deus de oração. Nós estamos lá numa jornada lá em casa, com Mila, Nó e Mila, nós estamos lendo o Novo Testamento junto com ela, são 260 capítulos, é uma jornada, é um rally, 260 dias, nós estamos tratando com ela, juntamente com ela, para poder ela ir crescendo na palavra. Nós estamos também no rally dos 40 dias, é um projeto de 40 dias de oração junto com a escola de casais, onde nós abrimos a contagem agora, para os próximos 40 dias de oração junto com os novos alunos. Nós precisamos ter esse contato, ter esse projeto, ter esse propósito, abrir mão do nosso conforto. Às vezes a gente está cansado que não consegue nem descansar, mas já volta de novo ativa. Eu quero dizer para você que tudo aqui passa. Tudo vai passar, amados. Tudo vai passar. Então a gente prospera, a gente avança aqui, amém, descansa, amém. Mas nós precisamos sim projetar e cuidar da nossa vida para o tempo com Deus, o tempo da eternidade. A sua mesa nesse novo nível precisa ser esse canal, onde a presença do Senhor vai subir, vai descer, vai se manifestar, onde você vai ter proximidade, o pão da presença, o próprio Cristo, representado ali na sua mesa, naquele tempo. Então abra mão mesmo do que você tem, do seu tempo, para ter tempo com Deus, para fazer os projetos do Senhor acontecer na sua vida, e não se preocupe com as demais coisas. Sim, pastor, como é que eu vou fazer isso, e como é que eu vou fazer aquilo? A palavra do Senhor diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus,
e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Enquanto você cuida do que é do Senhor, o Senhor tem cuidado, prosperado, multiplicado o que é teu. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça prosperar essa palavra em seu coração, que haja mudança de nível, independente da situação, que o seu coração e o coração da sua família esteja conectado, e que a mesa seja o ponto de conexão, que o pão da presença venha, e a sua família reconheça que o próprio Cristo está ali contigo na sua casa. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Um aplauso ao Senhor, nosso apóstolo.